Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o São Paulo não para, tem muita coisa acontecendo que eu vou mostrar, que eu separei aqui pra vocês neste vídeo recheado de todas as últimas informações, todas as últimas notícias sobre tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. E quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ativa as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo e vão deixando esse likeinho, vão tacando no like, que o like dá uma moral. Tidico, bora pro vídeo, bora galera. Mas antes tem esse recadinho aqui da TV Fans, que é simplesmente espetacular. Você quer ter acesso à grade dos canais abertos e fechados, né? As transmissões dos jogos do São Paulo e todos os jogos nacionais e internacionais, é isso mesmo. A TV Fans tem tudo. Fora que ela tem os lançamentos dos filmes e das séries, né? Dos streamings aí. TV Fans é completaça, você acompanha tudo por ela, custo-benefício simplesmente fantástico, é só ir nesse QR Code ou no link do primeiro comentário fixado, que o caminho é o mesmo, você já entra em contato para conseguir o seu teste com o pessoal da TV Fans. É fantástico, galera, de verdade mesmo. E aí você pode ter acesso pelo seu celular, né, smartphone, tablet, notebook, obviamente pela TV, e é muito legal, custo-benefício simplesmente espetacular. Galera, só ir no QR Code ou no link do primeiro comentário fixado, que o caminho é o mesmo para entrar em contato e conseguir seu teste. Vai aí que eu garanto que é muito legal. Valeu, TV Fans. Galera, vamos começar. Tem bastante coisa para eu passar aqui para vocês hoje e nós já temos uma fala do Casagrande, né? Uma fala muito emblemática. Vamos lá. Vamos assistir junto e aí eu comento com vocês e aí vocês vão falando se vocês concordam ou não, né? Ah, antes, deixa eu ler aqui. Casagrande, acho o Luciano o jogador mais importante do São Paulo nos últimos tempos. Peraí, vamos lá. Só que tem muito potencial, né? Alguns de vocês não lembrem, o Casagrande começou no Corinthians e teve uma passagem pelo São Paulo em 84, né? Sim. Foi emprestado e passou por um time bom do São Paulo, estavam subindo, Miller, Silas e tal, que foram citados como grandes ídolos do São Paulo, Pita e tal. Como é que você considera o Luciano enquanto ídolo do São Paulo ou não ídolo do São Paulo? Ou hoje em dia você é ídolo quarta e não é domingo, ou sempre foi assim? Não, eu acho o Luciano o jogador mais importante do São Paulo dos últimos tempos. Porque realmente ele perde gols, mas ele fez gols importantes, ele continua fazendo gols importantes. Mas ele não é um ídolo desse pacote que foi falado. Silas, Miller, Careca, pô, aí mais lá atrás, Pedro Rocha. Um ídolo dos nossos tempos. Aí não é. Ele é dos nossos tempos. Ele é ídolo de hoje. Ídolo de hoje. Pacote que foi falado. Peraí. Deixa eu ver se ele fala um dos. Porque realmente ele perde gol, é o jogador mais importante do São Paulo. Não, eu acho o Luciano o jogador mais importante do São Paulo dos últimos tempos. O mais importante. Eu entendo o que o Casagrande disse aqui. Galera, assim, é inacreditável, né? A fase, ela tá tão ruim que tem fundamento isso que o Casagrande tá falando. Nós tivemos um problemaço aí, né? Nós tivemos, não é um problemaço, nós tivemos períodos, fases muito ruins em que nós podemos destacar o Luciano sempre ali, acho que o mais correto seria o Luciano sempre entre os principais jogadores do São Paulo. É inacreditável, né? Mas o mais não. Para mim, no título do Paulista, ele não foi protagonista, no título da Copa do Brasil também não. Ele foi importante em alguns momentos, mas não. Por exemplo, Lucas e Caleri, nos últimos tempos, para mim, nem se comparam com o Luciano. O Luciano, ele teve um momento ali, também com o Diniz, que ele segurou muito a barra do São Paulo. Eu tenho uma certa gratidão pelo Luciano. Não que também não seja obrigação dele, né? Contratado, sempre ganhou fortuna para jogar pelo São Paulo. É obrigação dele. Mas não é para mim da importância do Lucas e do Caleri. Mas eu entendo essa fala do Casagrande, porque a fase foi tão ruim ultimamente no São Paulo que dá pra gente colocar o Luciano entre os principais jogadores do elenco. É isso ou não é, galera? Comentem o que vocês acham em relação a isso. Vamos tocar, porque agora fiquei até chateado depois de ver isso aí. Ó, vamos lá. E falando disso, olha que coisa interessante, né? Olha que matéria interessante. Nós temos aqui, olha lá, 4 jogadores têm seus contratos encerrados após o final do ano. São eles, Leandro, goleiro. Aqui acho que não, né? O Leandro talvez renove, né, goleiro? Aqui não, aqui não é um problema. Leandro, menino da base, né? Tem o Yang aí jogando, mas tem o Leandro, aquele que bate pênalti, bate falta. A gente falava, tipo, é ele, né? Que a gente tava comparando com o Rogério. Era esse goleiro, se eu não me engano. Acho que é interessante renovar, talvez. Tem que ver, né? Aqui não é muito importante nesse momento. Aí vem Luiz Gustavo, volante e zagueiro.
após o final do ano. Isso aqui, para mim, faz muita diferença, o Luiz Gustavo, e aí eu quero que vocês comentem em relação a isso. Quem quiser comentar, é claro. O Luiz Gustavo eu renovaria. Nós ouvimos que o salário... Já vou chegar nas finanças do São Paulo. Nós ouvimos aí que nós temos salários astronômicos do São Paulo e parece que o Luiz Gustavo é um deles. Falam que o Luiz Gustavo ganha entre 800 mil, já ouvi de 800 mil, 900 mil, 1 milhão. Falam que é altíssimo o salário do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo nós vimos que joga demais de zagueiro, que consegue jogar de zagueiro. O Luiz Gustavo eu renovaria. Ao invés de você contratar um zagueiro, olha esse Fabrício Bruno que fez a seleção. E eu não tô falando só por isso, não. Sempre falei, podem pegar nas lives, não gosto de fazer isso, mas sempre falei que pra mim era um jogador fraco. Pra mim nunca foi nada no Cruzeiro, no Flamengo. Foi Cruzeiro, Flamengo e Red Bull, né? Começou no Red Bull. Sempre falei, fraco, jogador fraco. Não tô falando porque ele fez isso aí contra o Japão, não. Então, eu acho muito melhor você contratar, por exemplo, o Juan Tressoldi. Acho ele interessante, mas queriam cobrar 26 milhões de reais no Juan Tressoldi. Para não gastar isso, deixa o Luiz Gustavo. Renova, abaixa o salário do Luiz Gustavo. Fala, Luiz, é o seguinte, pela sua idade, pelo seu físico e tal, pelo tempo que você ficou parado, nós vamos abaixar bem o seu salário e você fica como zagueiro. Eu acho legal. Eu acharia legal. Não sei, comentem, galera, o que vocês acham disso aí. Num cenário assim, para não ter que gastar uma fortuna num zagueiro, porque o Ferrarese eu gosto, só que o Ferrarese não são 23 milhões de reais, é uma fortuna para contratar. Não é o Ferrarese? Eu gosto do Ferrarese, acho ele melhor que o Juan Tressoldi. O Juan Tressoldi estava me agradando, mas 26 milhões de reais não é muito por um zagueiro para compor o elenco? Tudo bem que no São Paulo não tem isso, né? Não tem titular e reserva. Cada jogo joga um, né? Arboleda, Alan Franco, Sabino, Ferrarese, Negruti, que agora tá jogando de zagueiro, aí entrou o Luiz Gustavo, Teutolói. Então, para não gastar um valor muito gigante, muito grande, eu ficaria com o Luiz Gustavo. Ficaria sim com o Luiz Gustavo numa renovação, pagando um salário menor e que a gente sabe que é um cara que na zaga ali aparentemente tá dando conta do recado. Eu faria essa aposta. Comentem que em relação a isso. Rigoni, ponta direita. Gostei. Ponta direita? Não, tá errado aqui. Rigoni não é. Ele tá jogando de ponta direita com o Crespo. O Rigoni, ele joga como um segundo atacante. Tá caindo pela direita, mas pode cair pela esquerda. Atacante. Eu ficaria. Eu gosto da ideia do Rigoni. Eu gostei dessa volta do Rigoni. Acho que é muito recente. Pô, gente. O Rigoni, ele foi cobrado como se ele fosse o Cristiano Ronaldo no São Paulo, né? Então eu acho que eu acho o Rigoni interessante. Acho interessante. Acho que não pode pagar tão caro pelo Rigoni também, não. Um jogador hoje de menor expressão, mas é um cara experiente. Um cara que me agradou, de verdade, gente. O Rigoni eu acho que ele é legal. E o Dineno eu não sei. O Dineno, quem que nós temos? Eu não parei pra pensar nisso. Nós temos, pra mim, o Luciano deveria jogar de centroavante, mas não joga. Nós temos Caleri, André Silva e Rian. Precisa voltar, né? Esses aí precisam voltar. Estamos pensando em 2026 já. Quem que tem mais? Tem o Tapia que tá jogando muito bem. O Dineno, eu acho que o Dineno ele não foi tão horroroso. Se vocês falarem, Tidico, esse cara manda embora. Quem falar, Tidico, manda embora, vocês estão certos também. Mas o Dineno, eu acho que baratinho poderia ficar. Baratinho poderia ficar lá, porque um centroavante sempre precisa. Olha o que aconteceu essa temporada. Nós perdemos todos os centroavantes. Eu acho que o Dineno, baratinho, se fosse baratinho, poderia ficar, mas vão comentando o que vocês acham em relação a isso. Vamos avançar, galera. Vamos avançar que tem muito mais coisa aqui pra gente colocar. Aí, ó. E aí vem essa daqui, né? Do Rodrigo Bueno, jornalista, né? Apresentador lá ESPN. Essa venda de Cotia é um crime contra o São Paulo. Pera, eu não coloquei na tela. Tá aqui, ó. Vamos lá. Essa venda da base de Cotia é um crime contra o São Paulo. Essa venda da base de Cotia, é só 30%, é por 10 anos, isso é um crime contra o clube. Então não foi aprovado até agora, porque até a situação rachou, o Belmonte, que é o diretor de futebol ainda, e o grupo dele, que tem umas 40 pessoas, não querem isso. A oposição menos ainda. E quem é São Paulino e ama o clube não quer isso de jeito nenhum. O Palmeiras, o Flamengo, vivem muito bem sendo quadro associativo e não venderam a base. Entendeu? Entregaram a base para outras pessoas. O Casares dizimou metade do time campeão da Copinha e ganhou 200 milhões de reais. Vendendo todo mundo aí por preço muito abaixo, é mais ou menos o valor que ele está querendo entregar a base. Por que o São Paulo precisa de um terceiro, um magnata, uma empresa, uma Galápagos, para entrar e morder durante 10 anos, 15 anos a base do São Paulo? O São Paulo não precisa disso. O São Paulo cansa de formar jogadores que tinham sucesso. De 2006 a 2024, sabe quanto Cotia deu de lucro? Mais de 800 milhões de reais. Então, o problema do São Paulo não é Cotia. Cotia é o contrário, é salvação, é solução. Maria.
Ave Maria, o Rodrigo Bueno aqui é assim, esse vídeo do Rodrigo Bueno é irretocável. É irretocável. O que esse cara falou aqui é perfeito. É perfeito. Vimos vendas patéticas e ridículas da base do São Paulo. O problema do São Paulo não é Cotia. Não, eu não entendi. Acho difícil alguém ainda ter entendido mais ou menos não, na totalidade, qual que é esse negócio que o Casares quer fazer. Nós vemos um racha político dentro do São Paulo, realmente, e aparentemente algo muito ruim em relação à venda de Cotia. Eu concordo, mas eu concordo 100% com o Rodrigo Bueno. 100%. E todo mundo sabe que se o São Paulo se tivesse uma gestão melhor e minimamente valorizasse, fizesse uma situação melhor com os jogadores da base, conseguiria vender esses jogadores por muito mais. Vou aqui ser muito prático. Henrique Carmo, Matheus Alves, o Ferreirão, o Lucas Ferreira. Esses daí era para conseguir no mínimo 350 milhões de reais, e eu falo isso da forma mais tranquila possível. No mínimo, com esses 350 milhões de reais de São Paulo. Dá quase 1/3 da dívida, né? Nossa, eu concordo plenamente com o Rodrigo Bueno. Plenamente. Agora, para deixar o vídeo mais suave, mais tranquilo, eu tive que trazer aqui para vocês essa fala do Reinaldo. Em entrevista para a ESPN Brasil, Reinaldo, lateral esquerdo do Mirassol, admite que ainda sonha em jogar pela seleção brasileira. Eu tenho esse sonho, eu busco esse sonho. Nada é impossível na minha carreira, eu já provei isso. Eu tenho certeza que a esperança é a última que morre. Vou continuar fazendo meu trabalho aqui, no Mirassol, que ele tá jogando no Mirassol, e tentando jogar em alto nível, porque é isso que faz o nosso nome ser cogitado. Bonitas palavras do Reinaldo, mas... King, eu não vou falar o que eu acho do seu futebol, porque eu achei muito, muito bonita a sua declaração. Muito bonita mesmo. E é isso. Se é o seu sonho, busque seu sonho. Busque seu sonho. Estarei na torcida. De verdade mesmo. Acho que você não tem, infelizmente, mais idade nem condição de jogar na seleção, mas achei muito bonita a sua frase. Achei muito bonito você abrir isso dessa forma. De verdade mesmo. Eu ia aloprar, eu ia zoar, mas não, achei bonito. Achei bonito mesmo. Vamos continuar, galera. E aí tem a questão da dívida do São Paulo, que a gente entra num assunto que foi divulgado, né? Eu vou trazer para vocês aqui. O São Paulo publicou uma nota oficial da redução do endividamento. Vou colocar um videozinho para vocês aqui, para vocês entenderem, para a gente embasar melhor, né? Olha lá. Ele fala do aumento da dívida financeira, né? Tá aí na tela? Aqui, ó. Aqui, gente. Segundo São Paulo, nós assumimos como uma dívida, ela aumentou. Esse aumento da dívida foi exatamente para investir em competições. Se naquele momento que estava prevista uma venda do Pablo, do Nestor e o Beraldo foi depois, conseguimos, mas o Pablo e o Nestor tiveram lesões gravíssimas, criou-se um buraco dentro da nossa situação financeira. E o São Paulo, nessa transição, depois dessas conquistas de reconexão com o torcedor, reconexão com a vitória, ganhando clássicos novamente, nós tínhamos que, pela necessidade, priorizar a recuperação financeira. Então, é basicamente isso. Quando você vende um menino da base, você tem que vender para pagar as outras contas. Quando muita gente fala, a despesa do futebol aumentou. Aumentou porque você precisa competir. Em alguns itens do custo total... Mas o que ele está falando aqui, beleza. Beleza, só que nunca vendemos tão barato, né? E para um mercado que aumentou muito. Um mercado completamente inflacionado, que os valores de qualquer jogador aumentou demais. Qualquer hoje, cara, bem mais ou menos, custa 30 milhões. Cara bonzinho custa 40, 50. Cara bom de bola custa 80, 90, 100 milhões. Então, beleza o que ele tá falando aqui, estrategicamente e administrativamente falando, mas por que vendeu tão barato? Você tem lá renovação de contrato e tem luvas. Você tem aumento de salário depois de conquista. Tem uma série de itens que traz um aumento natural, orgânico da folha salarial, inclusive. Então, depois disso, nós temos que cumprir os números que nós aderimos ao FIDIC, que é responsável, em cima do que o Gabriel Sá falou, responsabilidade. Então, nós temos uma responsabilidade hoje que é o quanto possível cobrir
custos e equilibrar o São Paulo. E já estamos conseguindo. Esses números que eu coloquei agora, que eu soube ontem à noite, me deixou extremamente feliz. É um sinal, eu vejo tanta instituição que aumenta a dívida nossa, tem diminuído. Então esse ponto é claro que eu gostaria que um jogador da base conseguisse ficar mais tempo. E vamos, oxalá, conseguir no momento adequado, onde tivermos menor pressão financeira. O São Paulo está em reconstrução e nós não temos dúvida que o São Paulo para 2030, onde não há adiantamento de receita, o São Paulo traz bons contratos, com bons reajustes na mesa do futuro presidente, para que ele assuma o São Paulo diferente do que eu assumi, sem contrato, na pandemia, etc. Foi uma longa história. O primeiro tempo do primeiro mandato, eu quase morri de Covid. O Crespo estava aqui, também ficou internado. Foi um momento difícil, não tinha jogo, ora tinha jogo, quando tinha jogo não tinha público, às vezes não tinha transmissão. Foi um momento muito difícil. E nós superamos ganhando títulos. E eu sempre falo, na pergunta do Silvestre, que ganhar títulos disputando com Palmeiras e Flamengo tem um símbolo. São os clubes com melhor condição financeira, porque fizeram uma lição de casa lá atrás, o que nós estamos tentando fazer agora. Beleza. Aí, presta atenção. São Paulo publicou hoje isso aqui, ó. Gabriel Sá trouxe. Na verdade, eu tô trazendo o post do Sá. Mas o São Paulo publicou isso aqui. São Paulo acaba de publicar esse relatório financeiro que mostra uma redução de 55,5 milhões no nível de endividamento até setembro de 2025. É um balanço prévio, pelo que eu entendi aqui, né? Olha lá. Gente, eu vou ler pouco, porque estão trazendo um monte de gráfico. Isso aí é chato, né? A gente quer saber se reduziu ou não, né? Detalhamento, evolução de janeiro até setembro, aí, ó, de 2025. Partindo do endividamento registrado em 31/12 de 2024, final de 2024, verifica-se que o clube apresentou uma redução de 55 milhões no nível de endividamento até setembro de 2025. Se endividou menos, né? Essa variação decorre dos seguintes movimentos: aumento dos direitos líquidos do clube, 82,5 milhões. Redução de dívida com os direitos federativos, intermediações, instituições financeiras, fundos de investimentos. Bom, importante. Beleza. Isso aqui é legal. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ficar, se tá realmente no final do ano, nos balanços, se tá realmente... Eu vou ficar em cima e trago aqui para vocês a redução, se tá tendo realmente essa redução da dívida. E aí tem uma fala do Michel Bastos, que eu não considero muito esse cara como jogador, principalmente pela passagem pelo São Paulo, tá? Eu odiei a passagem dele pelo São Paulo. Pra mim ele é um cara que com um futebol muito duvidoso, uma postura muito duvidosa em campo. Só que quando o ex-jogador fala, a gente sabe que são caras que viveram com técnicos, presidentes, cartolas, né? São caras que conhecem, sabem como é que é o meio do futebol. E ele fala assim, ó, ele detonou a gestão Casares. O que esse cara está fazendo é sacanagem. A gestão dele é a pior que eu vi. O São Paulo está para virar um Corinthians da vida. Está no caminho. Se continuar assim é igual. O torcedor tem o direito de cobrar e ir lá reclamar sem agredir. Mas o torcedor está certo. Ele vê os resultados, os números são terríveis para o São Paulo. O torcedor sofre devido à má gestão. Se continuar assim é sul-americana e olhe lá. É o Michel Bastos na CNN, né? Eu concordo plenamente. Por mais que para mim ele teve uma passagem patética pelo São Paulo como jogador, eu concordo com o que ele tá falando aqui. E aí, galera, e o Dybala, hein? Lembram desse videozinho aqui do nosso queridíssimo, nosso monstro sagrado? Eu sempre fui muito fã desse cara aqui. Hernanes, que ele brincou, vou buscar o Dybala. Lembram desse vídeo aqui? Fala, galera tricolor. Eu estou indo buscar o Dybala. Paulo Dybala. Hernanes é amigo do Dybala, pra quem não sabe, tá? Quando o Hernanes fez essa brincadeira nas redes sociais dele. E ele tava tipo, Dybala, vem pro São Paulo, falando mesmo, enchendo o saco do Dybala no bom sentido, né? Jogo da Roma, né? Olha o Dybala lá. Ele suando. Fala, galera tricolor. O Hernanes estava, obviamente, brincando aqui, mas ele tava realmente tentando trazer o Dybala pro São Paulo, tipo, e aí, vem jogar no São Paulo, não dá? Fazendo uma intermediação.
bem informal, digamos assim, para o Dybala vir jogar no São Paulo. E agora, galera, nós temos a informação de que muito provavelmente o Dybala não ficará na Roma, e já tem muitos clubes brasileiros interessados no Dybala. Um deles falam que é o Grêmio. E o São Paulo já demonstrou interesse lá atrás pelo Dybala. E aí, vocês gostariam do Dybala no São Paulo, sim ou não? Eu gostaria. Eu sei, galera, vocês vão falar, Tidico, veio o Rames, não deu certo, olha o Oscar, não sei o quê. Eu acho que o Dybala daria certo. Daria certo. Eu acho o Dybala um excelente jogador. E, galera, essa nossa gestão, ela é muito, né? Ela é muito mais do mesmo. Eu acho que no final a gente precisa de jogadores de grande expressão para ver se muda alguma coisa. É claro que o problema é muito maior dessa gestão, mas eu adoraria um cara do nível do Dybala. E tem um vídeo, deixa nos comentários o que vocês acham em relação a isso. E tem um vídeo aqui, agora é pra alopração. O Baldasso, torcedor do Inter, mal barato. Olha o que ele fala. Ele esculachou. O Big Six dele, né? O Big Six, os 6 maiores do futebol brasileiro. Olha o que ele fala aqui. Baldasso, monta teu Big Six do futebol brasileiro. Vou começar pelo sexto, o Grêmio. O Grêmio tem títulos importantes na sua história, tem patrimônio, agora tem patrimônio, né? Além dos títulos, tem uma torcida gigante envolvida, mas tem 3 rebaixamentos, o que acaba diminuindo um pouco a condição do Grêmio nesse ranking. Quinto colocado, o Palmeiras, especialmente pelo que conquistou nos últimos tempos. Eu acho que o Palmeiras é o time entre todos aí, pelo que vem acontecendo, com mais chance de galgar degraus importantes dentro do processo. Depois vem o Corinthians. O Corinthians, o maior patrimônio do Corinthians é uma das maiores torcidas do Brasil e possivelmente a mais fanática do Brasil. Evidentemente que tem os seus títulos também, passou a ter um estádio desde a última Copa do Mundo, então o Corinthians vem a ser o meu quarto colocado. Terceiro colocado, o Flamengo, né? De novo, patrimônio do Flamengo em relação a toda a torcida que tem, aos títulos que conquistou, e de novo, Flamengo caminha a passos largos pela atual condição dele para galgar ainda mais. Em segundo lugar, o Internacional, o meu Internacional. É o segundo maior clube do Brasil, porque aí eu junto os títulos que conquistou, e tem uma coisa no Internacional, eu não preciso citar aqui patrimônio, título, torcida e tal, tem uma coisa no Internacional que o coloca nessa condição. O Inter foi o time de 2 décadas do futebol brasileiro. É difícil isso. Década de 70 foi toda dominada pelo Internacional, e o Inter também foi o time da década de 2000 a 2010. Então o Inter é o segundo colocado. E para mim o maior clube do futebol brasileiro é o São Paulo. São Paulo, para mim, continua sendo, mesmo com a dificuldade dos últimos anos, pelo seu estádio particular, por ser a 3ª maior torcida do Brasil, pelos títulos conquistados, pela emblemática forma dos títulos conquistados. Então esse é meu top 6. Cara, ô Baldasso, eu concordo com o Tricolor, com o São Paulo. Concordo com o São Paulo aí ser o maior. Concordo. Agora, o Inter maior que o Flamengo. O Baldasso é resenha. O Inter maior que o Flamengo. Acho que o Zico é maior. Só o Zico é maior que o Inter, hein, Baldasso? E... Ó, não vai me doer porque o São Paulo pra mim é o maior, né? Mas o Corinthians é maior que o Inter, hein? E olha que eu não suporto esse time. Mas enfim, o que vocês acharam disso aí? Vão deixando nos comentários quem quiser, claro, porque isso é uma discussão eterna, né? O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.